direto. Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de vocês. E queria dizer que hoje a aula é em casa, infelizmente, a gente ainda não pode sair para as ruas. Fique em casa e a hashtag do dia é álcool em gel. E trocadilho maneiro. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre população, a população brasileira. Para começar a falar desse processo, a gente vai começar falando do processo histórico, como que isso aconteceu, né? Então, tudo começa antes da chegada dos portugueses. Por quê? Geralmente a gente conta a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses, né? Da invasão e tudo mais, o conceito que vocês quiserem utilizar. Mas na verdade, a população brasileira chegava a quase 6 milhões só de populações indígenas. Eram tribos, línguas, culturas completamente diferentes e muito diferentes entre si, e chegavam a quase 6 milhões de habitantes. Com a chegada dos portugueses no Brasil e tudo mais, a população foi diminuindo vertiginosamente, até que a gente chega hoje, a população indígena ainda é massacrada diariamente, anualmente, todos os dias indígenas morrem porque eles estão protegendo as suas terras, porque garimpeiros e homens brancos querem tomar e roubar as terras dos indígenas. Então, os indígenas são sim parte da população brasileira, tá bom? Não esqueçam disso, é muito importante. Outra questão muito importante foi o processo de escravização. Por que o processo de escravização é importante para a gente entender isso? Porque foram trazidos quase 1,5 milhão de escravos, de negros escravizados. Escravos não, escravizados. Porque eles não nasceram escravos, eles nasceram livres. Então a gente tem que utilizar o termo escravizados, tá bom? Então vamos lá. O processo de escravização contribuiu para a formação da população brasileira. Tudo isso porque chegaram muitos escravizados negros aqui para o Brasil e contribuíram para o aumento demográfico e populacional do Brasil. Beleza? Beleza. Outra coisa, processo de embranquecimento da população. Acreditava-se, há muitos anos atrás, que a raça branca era uma raça superior, uma raça ariana, uma raça maior, uma raça mais evoluída. Isso tudo é mentira, né? Apesar das diferenças de cor de pele e tudo mais, não existe essa evolução por conta da sua cor, por conta de nada, entendeu? Então, por isso, o governo brasileiro, a partir da década de 30, de 1930, começou um processo, 1920 mais ou menos, começou um processo de embranquecimento da população. E o que seria isso? A população negra foi aumentando, a população negra e de mestiços foi aumentando vertiginosamente, foi aumentando muito. Acreditava-se que eram mais de 50% da população que eram negros, então era muita gente. E aí o governo, né, o governo brasileiro na época falou assim, nosso Brasil não pode ser um país de negros, não pode ser um país de mestiços. Por quê? Porque negro e mestiço tem a ver com uma raça inferior. Nosso país tem que ser branco. E nesse momento, o que eles fazem? Eles começam, o Brasil também está num processo de industrialização tardia, e aí o que acontece? Eles começam a chamar europeus italianos, europeus alemãos, e muitos outros europeus, né, ou muitas outras nacionalidades europeias, para que fosse feito um embranquecimento da população com a justificativa de que eles fossem trabalhar aqui no Brasil. Então a maioria desses portugueses, eles se localizaram na região sul do Brasil.